Bom, agora então nós vamos fazer alguns exercícios práticos para entender um pouco melhor aquilo que a gente viu na teoria, certo? Para isso, nós vamos utilizar a planilha Atividades 3, que já está aqui aberta. Então, notem, nessa planilha nós temos 3 guias, onde eu tenho informações de vendas por vendedor e por mês, tá? Então, nessa primeira guia, eu tenho o resultado do mês de junho, como a gente pode ver. Na segunda guia, eu tenho o resultado do mês de julho. E na terceira guia, eu tenho um consolidado onde eu não tenho nenhuma informação ainda, tá? Nós vamos, na verdade, construir essa informação daqui a pouco. Antes de nós chegarmos aqui, porém, tá? Nós precisamos analisar os dados que nós temos. Então, notem que eu tenho aqui uma lista de vendedores, tá? E tem os valores que eles venderam por dia. Bom, vamos dizer que eu quisesse fazer um somatório, ou seja, um resumo daquilo que cada vendedor vendeu nesse mês de junho, certo? Então, eu vou pegar no primeiro momento e vou copiar essa coluna aqui onde eu tenho informação do vendedor, vou dar um Ctrl C e vou colar ela aqui ao lado. Feito isso, com essa coluna ainda selecionada, eu vou usar a opção de remoção de duplicatas. Tá? Então, vou vir aqui, remover duplicatas, tá? Ele já me marcou aqui qual a coluna, é a coluna que eu estou selecionando, então basta clicar em OK. E ele elimina, então, todos aqueles valores duplicados para nós, de uma forma bastante prática e rápida, né? Aqui, então, agora eu já tenho uma lista de vendedores, tá? E o que eu quero, então, é buscar a matrícula de cada um desses vendedores e o total que cada um deles vendeu, tá? Então, vou aumentar um pouquinho essa coluna aqui. Vou colocar aqui matrícula. Na verdade, a matrícula, vou colocar aqui à esquerda, tá? E aqui vou colocar o total venda. Então, esses dois campos, agora nós vamos alimentá-los, né? Nós vamos alimentar essas duas colunas agora. Bom, para eu buscar a matrícula, evidentemente que aqui essa nossa base de dados, ela é uma base pequena, eu poderia buscar visualmente, né? Então, eu olhando aqui, eu já noto que a matrícula do João Paulo é 1024. Mas eu não quero fazer esse trabalho manual, tá? Até porque eu vou ter outras ocasiões onde eu vou ter uma base de dados muito extensa, onde eu não vou conseguir fazer essa mesma verificação visual, né? Então, eu vou utilizar aqui uma função, tá? Uma função de procura e referência. Notem que, como a gente viu, a gente tem 4 funções, sendo que é a PROC-V, a PROC-H, CORRESP e índice. Essas são as 4 funções de procura e referência mais utilizadas. A PROC-V faz uma procura vertical, a PROC-H faz uma procura horizontal, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente quer buscar a matrícula, nós podemos utilizar a função PROC-V? Não. Por que que não? Bom, porque eu vou usar como referência para buscar essa matrícula o nome do vendedor. E o nome do vendedor está à direita do que eu quero buscar. Então, lembrando, a PROC-V, ela faz uma procura da esquerda para a direita. Então, eu não vou conseguir utilizar a PROC-V neste caso. Eu vou usar, então, a função CORRESP combinada com a função índice, tá? Então, lembrando que a função índice e CORRESP, quando utilizadas em conjunto, elas fazem procura em qualquer sentido. Então, me facilita bastante. Eu vou aqui introduzir a função índice
tá? Logo que a gente começa a escrever a função que nós desejamos, o Excel já nos dá qual é o objetivo daquela função, tá? Então, a função índice busca uma referência com relação a uma linha e uma coluna que eu vou informar, tá? Então, o primeiro dado que eu tenho que informar é a matriz aonde eu vou buscar, tá? O campo que eu quero. Eu vou marcar essa matriz aqui ao lado, colocar o ponto e vírgula. Agora, eu tenho que informar qual é o número da linha. Bom, vamos dizer que eu não sei qual é o número da linha. Então, nesse caso, vou introduzir a função corresp, que ela vai me auxiliar a buscar o número dessa linha. E qual é o valor que eu estou procurando? Bom, o valor procurado nesse caso é o valor que eu tenho aqui na célula H2. Eu estou com a função, tá? Me transpondo o valor da H2, né? Então, eu posso digitar aqui, H2, tá? Ponto e vírgula. E qual é a matriz onde eu estou procurando isso? Bom, aí eu vou ter que selecionar toda a coluna onde eu tenho os nomes dos vendedores, que é essa aqui, né? Então, eu seleciono tudo aqui, tá? Colocar o ponto e vírgula. E depois ele pergunta qual é o tipo de correspondência. Eu quero a correspondência exata. Então, eu quero que busque exatamente o valor que eu estou informando. Eu coloquei o 0, vou fechar o parêntese da função corresp. Só que eu continuo digitando, então toda essa parte aqui do corresp, né, corresponde ao argumento número da linha da função índice. Então, eu vou continuar com a minha função índice aqui. Vou colocar o ponto e vírgula, e agora eu vou informar qual é o número da coluna que eu quero que ele retorne, caso ele encontre este dado. O número da coluna é o 2, né? Então, tá aqui, eu quero que retorne o campo matrícula, que corresponde à segunda coluna. Então, vou colocar aqui o número 2 e vou fechar o parênteses e dar um Enter, tá? Então, automaticamente, ele me disse que a matrícula do João Paulo é a 1024. Perfeito, é isso mesmo, tá? Antes de fazer o autopreenchimento, eu só vou dar uma olhada na função para verificar se eu tenho que fixar alguma referência. Nesse caso aqui, tá? Aqui onde eu faço a referência à matriz, eu tenho que fixar. Então, vou dar um F4 aqui e vou dar um F4 aqui, para fixar esse intervalo, tá? Aqui, essa referência não tem que fixar, mas aqui nesse intervalo que vai de C2 a C23, sim, pois é a coluna onde eu estou pesquisando o nome do meu vendedor, né? Então, vou fixar aqui e fixar aqui. E os demais campos ficam iguais, tá? Feito isso, então, posso utilizar a opção de autopreenchimento do Excel. Então, está aqui as relações de matrículas que nós usamos, que nós buscamos através da função índice e corresp, tá? Lembrando que as duas, vamos colocar as duas aqui junto. Então, já adicionei ali a observação que a função índice, combinada com a função corresp, faz a procura em qualquer sentido que a gente quiser, tá? Deixa eu só alterar aqui rapidamente. Então, desta forma, já obtive as matrículas dos meus vendedores e agora eu quero saber, então, o quanto que cada um vendeu no mês de junho. Para isso, eu vou utilizar uma outra função, que é a função soma-C. Então, lembrando, a função soma-C, ela é uma função que vai somar um intervalo de valores
dependendo de uma determinada condição, tá? Então, informei o nome da função, vou abrir o primeiro parênteses, e agora o Excel já me traz aqui quais os argumentos que eu tenho que informar, tá? Então, o primeiro é o intervalo onde eu vou testar o meu critério. Qual que seria esse intervalo? Bom, eu quero somar, por exemplo, tudo que o João Paulo vendeu. Então, o intervalo onde eu vou testar o critério é a coluna onde eu tenho o nome dos vendedores. Vou posicionar aqui na primeira e vou usar o Ctrl Shift seta para baixo para selecionar toda a coluna. Perfeito. Ponto e vírgula. Qual é o critério que eu quero testar? É o próprio nome. Então, vou clicar aqui no nome do vendedor ao lado. E qual é o intervalo de soma que eu vou considerar, né? É esta coluna aqui onde eu tenho o total de vendas. Então, vou clicar aqui de novo na primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo para selecionar toda a célula, toda a coluna. Fecho o parênteses e dou o Enter, tá? Então, eu já sei que o João Paulo, no mês de junho, vendeu o total de 8.920. Antes de utilizar o recurso de autopreenchimento, eu vou verificar a minha fórmula, tá? E vou fixar as referências que não podem variar. Quais são? Bom, esse intervalo aqui onde eu vou testar o meu critério não pode variar, tá? Então, vou fixar. E este intervalo aqui que eu estou considerando na soma também não pode variar. Então, vou fixar aqui também, tá? Dá um Enter e agora sim eu posso utilizar, então, a opção de autopreenchimento do Excel. Perfeito, tá? É exatamente isso que eu queria. Posso ainda vir aqui e aplicar uma formatação para ficar melhor, né? Ok? E aqui, deixa eu pegar, vou copiar essa formatação que tinha aqui em cima. Beleza. Vou tirar esse preenchimento aqui para ficar padrãozinho, tá? Então, assim, nós criamos um quadro resumo para os dados de junho, certo? Ok. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para julho, tá? Então, notem, aqui também eu tenho a mesma situação, né? Onde eu tenho os vendedores e quanto cada um vendeu por dia no mês de julho. E eu preciso, então, fazer essa consolidação para verificar o quanto que cada um, qual o total que cada um vendeu no mês, tá?